se instalou dentro da Igreja Católica uma espécie de heresia disfarçada de caridade. O argumento é o seguinte: Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, está lá na Sagrada Escritura. Mas pensa bem, como que Deus vai condenar uma pessoa para o inferno eterno, por causa de um pecado mortal? Não, Deus vai ter que dar um jeito de perdoar a pessoa. Deus vai perdoar a pessoa. Então, o inferno, não é que o inferno não existe, o inferno existe, mas existe como possibilidade, como hipótese. O inferno não existe realmente. Deus não condenaria seus filhos ao inferno. Ora, dizendo isso, com uma cartada só, você não somente disse que o inferno não existe, como você também acaba de dizer que os demônios também não existem. Porque se Deus não condena os seres humanos, Deus também não condena Lúcifer e os seus anjos. É evidente. Então cai por terra também toda a história do combate espiritual. É evidente que não existem possessões, é evidente que não existem tentações. Aliás, talvez até para essas pessoas seja evidente que não existe nem pecado, porque no fim das contas, tudo vai ser perdoado. Então, vocês veem que, disfarçado por trás de uma coisa de caridade, de amor, não, imagina, a gente vai condenar as pessoas para o inferno, existe aí uma convicção difusa de que, no fundo, as coisas não são do jeito que os santos viveram. Em suas últimas revelações, o Papa Francisco disse: por meio da humildade, da introspecção e contemplação orante, ganhar uma nova compreensão de certos dogmas. A Igreja já não acredita em um inferno literal, onde as pessoas sofrem. Esta doutrina é incompatível com o amor infinito de Deus. Deus não é um juiz, mas um amigo e um amante da humanidade. Deus nos procura não para condenar, mas para abraçar. Como a história de Adão e Eva, nós vemos o inferno como um artifício literário. O inferno é só uma metáfora da alma exilada ou isolada, que, como todas as almas, em última análise, estão unidos no amor com Deus. Os primeiros cristãos, milhares de cristãos, derramaram seu sangue, passaram pelos sofrimentos mais atrozes, foram crucificados, queimados vivos, todo tipo de tortura, simplesmente para não pegar um punhado de incenso e colocar na imagem de César. Ora, aí vocês me dizem assim, não existe inferno e um pecado mortal não leva ninguém para o inferno. Tá, aí então cabe a você explicar a loucura do martírio. Não, eu estou te dando a chance de você explicar. Explica aí, cara. Explica para mim, né? Porque você está dizendo para mim que eu digo que um pecado mortal leva para o inferno. Aí você diz, não, você é um moralista, rigorista, tradicionalista, fechado, neurotiza as pessoas, você é um filho da mãe que não acredita em Jesus Cristo, na igreja verdadeira, o Jesus, Deus de amor que morreu na cruz para nos salvar. Você é um moralista desequilibrado. Paulo Ricardo. Ok. Tá, mas só explica para mim porque eu sou burrinho. Por que eles morreram mesmo? Ora, não dá para você crer na igreja. Veja, enquanto eles morriam, estavam sendo escritos os evangelhos, ok? Enquanto os cristãos eram levados para as arenas, crucificados, etc., estavam sendo escritos os evangelhos. Então, como que você lê as duas coisas? Aí vem a época dos santos padres, da patrística, e aí vem as heresias. Os padres apologistas, os padres capadócios, Santo Atanásio, etc. Então, para não professar a fé numa doutrina errada, esses homens aceitaram todo tipo de perseguição. Cara, vocês são muito rígidos. Por quê? Cada um acredita no que quiser, não é isso? Olha só, vamos resolver a história. Jesus estava errado porque ele podia ter desiludido o pessoal e falado que diabo não existe. Vão ficar com os saduceus aí. Mas Jesus
Aí os apóstolos também erraram, porque não precisava ter morrido. Bastava fazer ecumenismo, né, gente? Você vai lá, faz um ecumenismo com César. Qual o problema? Faz um macroecumenismo. Um despachozinho não custa nada. O que é que custa um despachozinho? Ou então, você faz assim, ó, cruza o dedo, né? E diz, não, é só para, né, manifestar tolerância com as outras religiões, porque nós estamos vivendo num espaço assim de interreligiosidade. Então você joga um incensozinho lá, acabou, não precisa morrer. Os doutores da igreja, os santos padres, os primeiros padres, com concílios, condenando heresias, sofrendo exílio, sofrendo perseguição, sofrendo martírio por causa das heresias. Não precisava nada disso. Bastava você fazer uma coisa assim, né, eclética, aceitando todas as doutrinas, cada um crê no que quiser. Então os santos doutores também estão errados. Aí depois vieram os missionários, Anchieta, a gurizada toda saindo lá da Europa, vindo aqui, porque os índios estão indo para o inferno, vamos evangelizar os índios. Ah, gente, que imperialismo religioso, que coisa horrível. Resumo, eu estou gastando tempo aqui, sua paciência, seu tempo, para passar gerações e gerações de cristãos, em que todos criam que existia inferno, as pessoas estão sendo seduzidas pelos demônios e indo para o inferno, que é o lugar onde estão os demônios, e isto está lá desde os evangelhos até os dias de hoje, em 2000 anos de contínua e ininterrupta tradição cristã. Tire o inferno e a luta contra o demônio e você não tem explicação nenhuma para o que Jesus fez, para o que os mártires fizeram, para o que os doutores da igreja ensinaram, para que os missionários fizeram, para que os monges que se entregaram, as irmãs nas clausuras. Por que Santa Teresa d'Ávila fechou as suas carmelitas na clausura? Se aquilo não servia para a salvação de ninguém, se já estava todo mundo salvo, aleluia. Mas ainda bem que veio você, né? Jesus e 2000 anos de cristianismo errados. Mas veio você, genial, cara. Eu vou seguir você. Eu vou renunciar aos evangelhos. Eu vou deixar de seguir a igreja dos mártires. Eu vou deixar de seguir a igreja dos doutores, dos missionários, dos monges, dos eremitas, dos santos, para seguir você. Porque tu é um gênio, meu! Eu estou ironizando mesmo. Eu estou ironizando. Porque, gente, é evidente que existe aqui uma ruptura. Meus senhores, explique 2000 anos de cristianismo sem o inferno. Para que Deus Todo-Poderoso se fez homem e morreu na cruz, se o mal que ele tinha que curar não era grave, se não tinha inferno? Para que ele se deu ao trabalho? Para que um remédio tão grande quando a doença era somente uma questão de resolver os problemas sociais e montar ONGs, né? Para que a gente possa implantar o socialismo aqui na Terra e a causa de Jesus continue viva entre nós. Não precisa morrer na cruz, né? Basta arranjar um cargo no governo. Meus queridos, eu estou gastando esse tempo nessa narrativa, esta sim, patética, de tentar resolver milhares de problemas. Porque se você chega e diz, ninguém vai para o inferno, porque Deus é bom e não tem jeito nenhum das pessoas serem condenadas para o inferno, você criou milhares de problemas. Você vai ter que agora desfazer 2000 anos de história e explicar cada um destes capítulos da história, cada decreto papal, cada documento conciliar, todo o sistema teológico, sacramental, ascético, místico da Igreja de Cristo montado durante 2000 anos, para que tudo se adapte à grande descoberta que você finalmente entendeu. Nem Jesus entendeu o cristianismo, mas você entendeu. Não pode ser. Nós podemos ver Deus face a face. Lúcifer nunca verá. E ele tem inveja disso. E por isso quer impedir que nós entremos no céu. O diabo não pode atingir Deus, mas ele pode atingir aqueles a quem Deus ama. A redenção. A redenção, a morte de Cristo na cruz. Os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor quer que nós nos unamos a Ele.
evangelizemos para que as pessoas se unam a Jesus, recebam a graça santificante, saiam do poder de Satanás, ponham no caminho do céu. E é evidente que os infernos odeiam isto. E odeiam esse instrumento de Deus, que é a Santa Igreja Católica, que leva as pessoas a entrar nesse caminho da graça. A graça se manifesta na história da Igreja, em 2000 anos, nos seus numerosos santos que viveram como Cristo, os mártires que amaram como Cristo, os doutores que ensinaram como Cristo, os missionários que evangelizaram como Cristo, os monges que rezaram como Cristo, os santos que se dedicaram à caridade, que cuidaram dos doentes e dos pobres como Cristo. Tudo isso é a história da Igreja, num caminho em que nós, recebendo a graça, vivemos esta luta. A luta que Deus veio travar nesse mundo é pela salvação de nossas almas. Deus quer que nós lutemos, porque Ele quer o nosso amor. Quem ama, luta. Não é possível amar sem pagar o preço do amor. Nós somos chamados a pagar o preço do amor. E por isso a luta, a batalha espiritual. A batalha espiritual é verdadeiramente a forma onde a providência divina nos dá a graça de mostrar a Deus o nosso amor. Deus derrama em nosso coração a graça e o amor para que nós possamos amá-lo de volta. E a gente ama de volta como? Pagando o preço. Então, quando a gente fala de Quaresma de São Miguel, de batalha espiritual, nós estamos falando de pagar o preço do amor. Deus, por sua providência divina, um ato de sabedoria divina, Deus permitiu que os demônios tivessem algum poder sobre nós. Não todo o poder que eles gostariam de ter. Se eles tivessem todo o poder que eles gostariam de ter, nós estaríamos já destruídos. Mas Deus permitiu algum poder sobre os demônios para que nós pudéssemos aproveitar isso. Sim, isso mesmo, aproveitar. Deus não permitiria os males se desses males Ele não pudesse tirar um bem maior. A providência divina faz com que nesta luta espiritual nós deixemos de ser medíocres e amemos. Se nós não tivéssemos que lutar contra os demônios, nós seríamos, na melhor hipótese, medíocres. Medíocres no amor. Quem não luta por nada é porque não ama nada. Se você não sofre por ninguém, você não ama ninguém. Eu sou um desses padres que, quando começou essa história de Quaresma de São Miguel, a ficar mais popular aqui no Brasil, eu olhei para aquele negócio e disse, mas para que isso, gente? Até que eu comecei a ver os frutos disso no confessionário, na vida das pessoas. E, portanto, tem um resultado muito bom, muito positivo. Então, a Quaresma de São Miguel é um exercício devocional. Não é obrigatório. Não faz parte da liturgia da igreja, mas tem um fruto espiritual muito bom e eu gostaria que você vivesse